Boa noite, meu nome é Bruno Henriques, sou diretor de fotografia e especialista em computação gráfica. E vamos apresentar aqui as disciplinas que a gente vai ver no curso de computação gráfica para o audiovisual. Comecei na computação gráfica em 1997, já passei por todas as áreas, desde da publicidade, do arquivis, da realidade virtual, motion graphics, já sou meio quase um old school aí, já estive em São Paulo, né, trabalhando com algumas produtoras, mas basicamente atuei no mercado de Belo Horizonte. Daniel, Oi, você é pode da falar. área? Como é que... Bruno, eu sou da área. Eu atuo também como diretor de fotografia atualmente no mercado. Uhum. Deixa eu abrir. Eu não estou preparado, mas sou Daniel Paulino, estou com 40 anos. Comecei minha carreira na TV Globo no ano de 2004 e passei lá 18 anos da minha vida. Minha câmera está travando, engraçado. E saí em 2022 a convite de um amigo, diretor, para fotografar uma série para a Netflix e morei em São Paulo para fotografar essa série. E ano passado eu voltei para o Rio de Janeiro para fotografar a Dona Beija, projeto no qual eu estou agora, participando da pós-produção no Collor dela. Ah, que bacana. Mas você está na Dona Beija é do... Dona Beija é um projeto para Max, para Uhum. HBO Max. Cara, minha câmera Bacana. está fechando, eu não sei por quê. Ela está fechando sozinha. Bom, Enfim, mas você tem alguma experiência na computação gráfica? zero experiência. Estou aqui para te ouvir. Não, então vamos lá. Bom, eu vou... O objetivo desse curso é a gente fazer um apanhado, né, das disciplinas que compõem a computação gráfica e tá, você chegou a entrar no site, viu a ementa? A gente vai ter a carga horária são 24 horas, né, dividido em 12 módulos de 2 horas cada uma. Eu acho que, se eu não me engano, as aulas vão iniciar semana que vem, dia 11, na quarta-feira, e teremos Uhum. aulas às segundas e quartas-feiras, se eu não me engano, de 19 às 21, né? A gente vai ter a introdução à computação gráfica, onde a gente vai apresentar os conceitos básicos da computação gráfica, suas aplicações no campo do audiovisual, né? Os alunos vão ser introduzidos às principais ferramentas e técnicas usadas na criação de gráficos para um filme, animação e outras produções visuais. A ideia é a gente estar utilizando programas com código aberto, como Blender, e utilizando o Fusion do DaVinci, né, para estar fazendo o Blender, para estar atuando no 3D, né, e o DaVinci e o Fusion, o módulo Fusion do DaVinci, para estar fazendo a composição das cenas, né? Como é um módulo, a computação gráfica, na realidade, Daniel, ela mudou muito e, assim, hoje ela tá bem ampla e a curva de aprendizado é longa. Então, eu entendo que é um curso com uma carga horária pequena, mas a ideia é realmente passar esses fundamentos e dar uma pincelada geral em nos principais recursos que a gente tem hoje, né, para estar integrando seja um filme, seja uma vinheta, seja uma peça do audiovisual. Então, o primeiro módulo vai ser uma introdução, né, que é onde a gente vai passar a falar um pouco de tudo, vai ser uma pincelada geral. No segundo módulo, vão ser os fundamentos do design da composição, né? A gente vai falar um pouco sobre a teoria de cores, o equilíbrio, a proporção, a hierarquia visual,
Eu acho que esse tipo de conhecimento é fundamental para a gente conseguir criar imagens e animações, né, visualmente agradáveis e eficazes. Já no terceiro, a gente deve adentrar modelagem 3D, né, um módulo básico também, onde a gente vai aprender a criar alguns objetos e ambientes que possam ser usados em animações e produções audiovisuais. Como a carga horária é pequena, a gente vai definir uma linha, talvez propor uma criação de uma vinheta para a ABC. A ideia vai ser um trabalho, a gente vai definir um trabalho, um foco em alguma peça, onde no final, né, na última aula, por exemplo, eu gostaria que todos os alunos, que a gente consiga desenvolver realmente uma pequena produção, né? Você está me ouvindo bem? Tô sim, tô te ouvindo bem, Bruno. Pode seguir. Bom, o quarto módulo, ou aula, a gente vai pegar um pouco da texturização e mapeamento UV, onde a gente deve estudar a aplicação das texturas realistas nos modelos 3D, né? O mapeamento UV é uma técnica para projetar uma textura 2D em uma superfície 3D e garantir que as texturas sejam aplicadas corretamente nos modelos, sejam um material para piso, parede, ou você vai fazer uma bola com uma textura, um adesivo, um material de vidro, e a gente vai falar sobre essa parte do 3D. Na quinta aula, eu pretendo entrar com iluminação e renderização, né? A gente deve abordar a configuração básica de uma iluminação numa cena 3D e criar atmosféricas específicas e efeitos visuais. A renderização é um processo de gerar a imagem final a partir do modelo 3D, onde a gente coloca os efeitos de luz, sombra e os materiais, e gera isso, seja em imagem estática ou uma sequência de imagem, né, gerando o vídeo, o filme, ou também uma sequência, podemos dar saída também em arquivos é, com extensões para, por exemplo, você vai filmar em chroma key, ou você vai fazer um objeto que só esse objeto deve aparecer. Então a gente deve estudar esse tipo de render específico. Só esse objeto deve aparecer no contexto seguinte: olha, eu vou renderizar só uma bola e vou integrar ele com uma filmagem, né? Por exemplo, vou filmar você com a mão assim e uma bola aparecendo na sua mão. Como fazer isso? Como integrar isso, né? A sexta aula, a gente deve entrar em animação, né? A gente deve abordar as técnicas de animação quadro a quadro e também os princípios de animação, né? A gente tem alguns princípios de animação, aceleração, a gente vai dar uma pincelada que a animação, na realidade, vem desde do desenho tradicional, né? Lá atrás, criado por Disney, Walt Disney e outros, Hanna-Barbera, e que hoje, na realidade, a teoria é a mesma coisa. O que mudou foram as ferramentas e tal. A gente deve também, na sétima aula, fazer uma integração de 2D e 3D, onde devemos explorar alguns elementos gráficos de 3D, 2D e 3D, né, numa única produção. Por exemplo, criar um fogo, criar uma fumaça, alguma coisa assim, e colocar uma integração com uma imagem, né? Partindo de uma coisa simples, a ideia não é desse curso, esse curso é um curso básico, então a ideia não é fazer realmente uma coisa muito elaborada pela, pela própria questão da carga horária do curso, mas eu vou estar aberto por exemplo, mesmo não dando tempo da gente ver isso nas aulas, a gente pode criar um grupo e discutir isso fora né, eu gosto muito de compartilhar o conhecimento e vou estar aberto
a essas questões da gente, por exemplo, se vocês chegarem com dúvidas também numa outra aula e a gente discutir isso, a gente entra né, uma meia hora antes e estende, podemos estender também o prazo um pouco das aulas para tirar essas dúvidas depois dessas 2 horas, não tem problema. A ideia realmente é a gente compartilhar o conhecimento e quem sabe também a gente criar um grupo aí de uma comunidade aí, e trocar informação, trocar experiência, né? Que eu acho que é importante. Hoje, eu acredito que a computação gráfica é uma ferramenta fundamental nas produções, em vários níveis, né? E eu acho que a gente pode somar muito. Oitava aula, a gente deve realmente entrar com um pouco de efeitos visuais, explosões, fumaça, fogo, outros efeitos que possam ser criados digitalmente para aumentar o impacto visual das cenas. A nona aula a gente deve fazer um apanhado no Motion Graphics, né? Criando. A ideia é conversar um pouco como o Motion Graphics está cada vez mais presente, né? Combinando textos, gráficos, imagens para comunicar uma informação de forma dinâmica e envolvente. E que a gente usa muito em vinhetas, abertura de programas, comerciais, enfim. Ele está sendo muito utilizado, inclusive a própria ABC tem um curso específico de motion graphics. Se você entrar aí na página da ABC, vai ter lá onde vocês vão ver somente isso, né? A gente não vai entrar muito dentro dessa matéria, porque eles já têm esse curso, mas nós vamos discutir, nós vamos falar e eu vou tirar as dúvidas aí e dar um norte aí para quem quiser adentrar nessa parte da computação gráfica, certo? 10ª aula, eu devo abordar um pouco da IA, né, de inteligência artificial, e como que isso tá mudando, né, o uso da inteligência artificial na computação gráfica aplicado ao audiovisual. A gente deve automatizar e aprimorar alguns processos da computação gráfica, geração de modelo, animação automática e algumas melhorias em renderização, efeitos visuais, né? Por exemplo, outro dia mesmo eu estava tratando fotografias no Lightroom, por exemplo, e tem um módulo lá de denoiser que eu achei fantástico. Eles melhoraram muito usando a IA, a questão de redução de ruído de uma foto, e cada vez mais está sendo mais utilizado. Então, porém, a gente vai falar sobre algumas ferramentas, né, de inteligência artificial para computação gráfica, para visual, né? Midjourney, o Leonardo.ia, aí, né? E outras ferramentas aí. Vamos passar a dar uma pincelada também na edição de vídeo e pós-produção, né? Onde a gente deve falar um pouquinho sobre corte, transição, correção de cor, adição de trilha sonora, isso tudo dentro do Blender, para você não ter que sair e ir para outro software. É, e, né, e a pós-produção é onde a gente envolve toda a combinação dos elementos gráficos e de áudio para criar o produto final. A gente faz aquele compilado e finaliza, né, dá a saída final. E a ideia é ter na última aula, a gente ter né, ou a gente vai definir isso ainda, ou a gente faz realmente um projeto de vinheta ou alguma produção onde cada um deve desenvolver. Eu vou propor isso a gente pode fazer uma democraticamente, a gente pode fazer né, decidir isso de forma democrática aí no que seria mais interessante de propor como exercício. E a gente vai usar como revisão, considerações finais, explicação de algum tópico que porventura não tenha
sido abordado ou explicado, né? Então, assim, eu acho que a ideia eu tenho a ementa está com as matérias definidas, com os assuntos definidos, mas a gente não ficar totalmente engessado nisso, né? E a gente está sempre discutindo aí com vocês e propor essa questão do conhecimento mesmo, de como que a gente pode produzir imagens mais interessantes, como a computação gráfica pode agregar no nosso trabalho no dia a dia, né? Eu passei, como eu disse, já por várias, vários setores da computação gráfica, né? O último trabalho que eu fiz foi para o cinema, foi umas imagens que eu utilizei eu utilizei desculpa, inteligência artificial para criar imagens para o filme Os Farofeiros 2, as imagens finais que foram feitas no crédito do filme, né? E foi uma experiência bem interessante, mas durante quase 20 anos, eu usei o 3D Max como ferramenta quase que diária e passei por. Eu não tenho muito. Foi mais uma questão de supervisão de visual effects mesmo, mas assim, passei pelo ArcViz fazendo. Então, assim, devo abrir o portfólio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algumas coisas aqui para vocês. Eu já tenho mais de. Em 2013, por exemplo, eu estava fazendo a faculdade de jogos digitais para entrar na questão de jogos sérios, são jogos, são aplicações usando computação gráficas para a indústria, né? E durante a faculdade eu fui estudar também fotografia. Me apaixonei, eu já era fotógrafo amador, mas acabei me apaixonando pela fotografia e desde 2013 aí atuo como fotógrafo profissional e tive também alguma experiência aí com amigos e parceiros, né, como a Nitro Imagens. Tive o João Marcos Rosa aí como um mestre aí, é um grande fotógrafo, né? Ele é um fotógrafo de natureza e vida selvagem. Trabalhou muito para National Geographic, para outras revistas, para outras publicações, documentarista. Tive aí grandes mentores aí. E há pouco fiz o curso aí com Afonso Beato, de direção de fotografia. Tive uma experiência bacana de dirigir um curta aí na ABC. Mas é isso, é sempre envolvido com a questão de imagem, né? Tentando. É igual você sabe, da fotografia a gente não para nunca, você está sempre aprendendo alguma coisa e eu acho que quando a gente acha que sabe tudo, aí acabou, você está fracassado, porque a coisa está sempre se renovando, o tempo todo a gente tem que estar aprendendo e compartilhando conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar algumas coisas de trabalhos aqui para você ter conhecimento. Esses trabalhos são um pouco mais antigos, são trabalhos profissionais para publicidade e de arquitetura também. Só um minuto. Bacana, achei o curso, apesar de ser básico, bem completo, né? Que transita por todas as etapas aí de pós. Interessantíssimo. A ideia eu entendo que um curso desse, para ser mais abrangente, né? A computação gráfica, por exemplo, ela tem uma linha de aprendizado que é longa Não, sim, eterna, né? Como você falou, a gente está sempre aprendendo, é uma medicina. A gente é, sempre. mas assim
eu acho que, por ser o primeiro, né? Se o curso tiver uma boa aceitação e tudo der certo, provavelmente a gente deve montar outros cursos e, quem sabe, até um curta onde a gente utiliza é, Tá bacana. a questão do, né, seja do Sim. chroma key ou até da produção virtual futuramente, É um puto exercício. dentro da. Oi? É um puto exercício a gente praticar. Até o chroma key hoje, assim, vira e mexe eu pego pessoas que não entendem da ciência de você, distância, cor, um recorte, o que que a gente precisa para isso funcionar bem na pós. Enfim, é uma luta que eu tenho contra a produção, É, contra a direção de arte, enfim, quando envolve o chroma key. tem a marcação, tem o camera matching, né? Você tem que o câmera tracking, se você tiver movimento de câmera. Então, assim, é uma melhorou muito, sabe, Daniel? Assim, a coisa já foi muito mais complexa no passado. Hoje, o próprio é, as próprias ferramentas da Adobe, como After Effects, o próprio DaVinci, eles têm ferramentas de traqueamento muito boas e que ajudaram. Mas eu sou da época que eu fiz muita rotoscopia, e era tudo quase no frame a frame, né? E É, já escovei muito bit, como o pessoal falava antigamente. Mas assim, e eu acho que a inteligência artificial está aí para isso, né? Para facilitar para dar uma automação nesses processos todos, ajudar. Eu acho que a inteligência artificial ela não vai tirar nem o meu emprego, nem o seu, mas nós precisamos nos adaptar, porque as coisas ficam cada vez mais. Você precisa entender dessas ferramentas, né, para tirar proveito dela, né? Porque não faz muito sentido, né? O que a é, é, gente antes levava uma semana para fazer, já tem vídeos aí hoje sendo postados que custavam milhares, milhões, às vezes, de dólares. Hoje, a publicidade tem feito aí em um dia, às vezes é, poucas. O verdade. negócio está um pouco assustador, mas eu não tenho dúvida que por trás ela não vai ser igual antes. Eu lembro que desde quando eu comecei o label cliente, ele achava que, bom, você colocava tudo aquilo no computador, você apertava um botão e a coisa acontecia. E não é um processo, tem um Sim. workflow, tem todo. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante que a computação gráfica tem e que é somente os anos de experiência que a gente consegue absorver, que é o seguinte: você tem para fazer para você conseguir um efeito ou um determinado trabalho, você tem N caminhos. Você tem várias formas de se fazer. Por exemplo, uma modelagem, você pode usar box modeling, pode usar NURBS, você pode usar hoje a fotogrametria, que é você pode, com um iPhone hoje, você faz uma modelagem que antigamente levava uma semana para fazer. Você transforma isso em uma nuvem de pontos, gera um modelo, uma malha tridimensional e a coisa está lá. É impressionante. Então, assim, mas é importante você saber essa teoria e o porquê de cada coisa, e de cada técnica, né? Porque você vai conseguir avaliar o melhor caminho para chegar naquele resultado, Sim, eu acho né? que Eu é o meu posso, interesse, acho que é o interesse desse caminho, o melhor caminho, no momento de captação também, o que que entrega, para onde a gente caminha, eu acho que sim. é um Por foco. exemplo, fazendo uma analogia, eu posso ir para o Rio de Janeiro, saindo de Belo Horizonte, eu posso ir para o Rio de Janeiro de avião, eu vou levar uma hora, eu posso pegar um carro que eu vou levar 5 horas, 6, eu posso ir de bicicleta, que eu vou levar 2 dias, talvez, 3, se eu for um ciclista, ou não sei.
e posso ir a pé, que eu vou levar uma semana ou um mês, né? Eu posso passar por São Paulo ou eu posso seguir. Então, eu vou chegar no meu destino, né? E aí você conhecer as formas e os caminhos vai definir a sua entrega. Quanto tempo você vai levar para fazer aquilo? Sim, E, perfeito. e eu acho que isso é importante, por exemplo, hoje em dia, você como diretor de fotografia, você sabe, não adianta, e isso está impactando nos orçamentos, está impactando em tudo. O cliente vira e fala, olha, eu quero um vídeo, quero fazer um institucional. Bom, tudo bem. Eu vou filmar em log, eu vou filmar com uma Red, eu vou filmar com uma Blackmagic, vou filmar com uma Canon, uma Sony. Onde que você vai exibir isso? Ah, eu vou exibir só na rede social. Aí a coisa já muda, né? Às vezes a gente pode filmar com um iPhone ou um celular, Sim, dependendo e respeitando, isso vai impactar no custo da produção, porque isso, no final das contas, dependendo do seu cliente, e eu bato nessa tecla que eu acho que hoje em dia a gente precisa saber vender o nosso trabalho, mas sempre buscar a excelência do nosso trabalho. E a gente precisa entender o cliente e entender as ferramentas que a gente vai usar, né? sim, perfeito. Porque, porque cada vez mais os equipamentos estão ficando leves, é complexo você sair com um monte de câmera pesada, tripé pesado e para fazer uma coisa que depois você vai exibir numa rede social. É, numa Não faz o menor janelinha de. sentido. É legal você ter isso em alta, você filmar em 4K, 6K, 12K, porque você pode dar várias saídas, mas dependendo do propósito, não faz o menor sentido. Isso vai Exato. encarecer e vai inviabilizar a sua produção. Só gastar uma energia desnecessária. Claro, claro. Então, assim, é legal. é, O objetivo do curso é realmente esse, a gente ter esse conhecimento e a gente bater um papo, né? Eu quero é mostrar para quem não é desse mercado e quem tem um interesse em aprender sobre a computação gráfica, que não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente tem excelentes ferramentas que estão sendo utilizadas cada vez mais e dar o caminho das pedras, né? E buscar, inclusive, fortalecer o mercado de computação gráfica, que é um mercado, inclusive, muito fraco ainda, infelizmente, no Brasil, né? A gente teve aí o primeiro longa, que foi o chefe Jack, de um amigo, que é o Guilherme Fiuza, um diretor que, inclusive, faleceu há pouco tempo, querido, que foi muito bem aceito. Foi o primeiro longa em computação gráfica, em animação, na realidade, né? Mas que foi Bacana, utilizado técnicas de computação gráfica brasileiro. bacana. Foi, né, feito pela Imagine, uma produtora também do Luiz, de conhecidos aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e que está, se eu não estão em alguns streams aí, eu vou pegar essas informações, vou passar, vou divulgar aí ao longo Boa, do curso, passa sim. mas é isso. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui rapidamente. Só um minuto. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Você me fala aí se está. Deixa eu ver aqui. Windows. Esse é um VT que eu fiz em 2014, se eu não me engano. Você está vendo? Está compartilhando a tela? Compartilhou. Ela só tá branca, mas abriu uma terceira janela aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Opa, espera aí. Eu acho que ela vai aparecer já já. Apareceu. Apareceu. Apareceu? É da Unimed? Não deixa eu ver, tá Você já carregando. tem uma série de cuidados com a sua saúde. Coloque. Está com áudio? Não.
Tá Tá sim. sim. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo só a janela ou está em tela cheia? Tela cheia. Tá. Não, para mim, acho que tem que pode, tá, acho que dá para maximizar mais. Não, tá em tela cheia. Aí, ó. Você já tem uma série de cuidados com a sua saúde. Coloque a mamografia nessa lista. Se você tem entre 50 e 69 anos, a Unimed BH oferece o exame sem custo adicional. Ligue e agende. Depois é só mostrar o resultado para o seu médico. Foi uma publicidade para a Unimed feita que a agência queria fazer usando fotografia, usando motion graphics e tal, e acabou que nós optamos por usar computação mesmo. Acho que a gente tinha uma liberdade a mais e a gente podia brincar com essa faixa e tal. Deixa eu ver aqui outro aqui, só um minuto. Essa aqui foi para um comercial também feito para Semig, mas já tem. Vocês estão ouvindo? Tá com áudio? Opa, peraí. Pela ANEEL, órgão federal. Energia é muito importante, por isso a CEMIG quer responder às dúvidas das pessoas. Quem define a tarifa da CEMIG? A tarifa da CEMIG é definida pela ANEEL, órgão federal com sede em Brasília, responsável pelo valor das tarifas de todas as concessionárias de energia do Brasil. Qual a sua dúvida, Rogério? Eu gostaria de saber o que a gente paga na conta de luz. Pagamos pela energia, custo com o pessoal, manutenção e expansão, tributos e encargos federais, ou imposto estadual e outros itens. Quem mais tem dúvidas? Senhor, por favor. Como é que é? Todo mundo paga esses impostos mesmo? Os tributos federais são cobrados de todos, mas há muitos anos o governo de Minas se preocupa em reduzir a nossa conta de luz e isenta o imposto estadual para metade das famílias mineiras. Por isso, Minas é o estado que dá isenção total do imposto estadual para o maior número de pessoas. É bom demais. Energia é essencial. Informação também. CEMIG, Governo de Minas. Teve. Esse trabalho foi feito pela Brócolis, não, pela Virtual, se eu não me engano. Foi um diretor amigo meu e eu fiz só a computação do fundo, né? O pessoal gravou com o Jonas em Chroma e nós desenvolvemos motion graphics todos e aplicação no fundo. Mas isso também já há bastante tempo. Deixa eu ver. Bacana. Tem um outro aqui que eu quero compartilhar com vocês. Cadê? Saiu aí? Tá saindo? Não, tá não. Não, peraí. Peraí. Acho que eu vou por aqui, vai ser mais fácil. Peraí. Tá indo? Tá com áudio? Tá rodando, mas acho que tá sem áudio. Peraí. Vou compartilhar novamente, desculpa. Tá indo? Tá sim. Muito bom. Isso foi uma vinheta de um programa de culinária que tinha aqui na TV Alterosa, que era afiliada do SBT, passava aos sábados. E aí você tem aplicações também, por exemplo, que a gente usa para. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar mais alguma aqui.
A gente tem aqui, ó, vou compartilhar um aqui, que é um vídeo de empreendimento imobiliário. Peraí, Vila Bom Retiro. um minuto. Não é esse, peraí. É melhor deixa eu fechar, tô com um monte de janela aberta aqui, deixa eu fechar algumas. Você está com alguma dúvida, Daniel? Não, não, Bruno, não tenho nenhuma dúvida, não. Eu super entendi. O que eu vou levar na caminhada aí com você são as minhas questões que eu tenho no momento de captação, que eu vivo no set. Sabe? Eu entendi as suas aulas, a cada ponto ali que acho que for pertinente ao meu trabalho, que eu vou tentar questionar algumas coisas. Formato RAW, um formato XOCN, essas coisas, tamanho para recorte, posição, essa relação com composição, match paint, eu inseri movimento de câmera, tracking, é, relação com luz, tudo isso são as minhas dúvidas. Assim, a melhor forma de fazer, isso dá problema, enfim, captação de drone, os formatos que o drone apresenta para a gente, o que a gente vai levar para frente, são o que me consterna no dia a dia. Eu estou com umas imagens de drone que eu preciso de algumas composições. Ah, foi legal você ter falado isso. Deixa eu te mostrar um trabalho aqui, então, rapidamente. Que é, eu também, né, opero drone já desde 2017. Eu cheguei a filmar de helicóptero, antes dos drones, enfim. E, essa fase do helicóptero, ela começou exatamente porque eu estava muito envolvido com ArcViz, né, que é a computação gráfica para arquitetura, visualização de projetos arquitetônicos e tal. E um arquiteto, amigo meu, de uma de um escritório de arquitetura aqui conceituado aqui em BH, ele me falou, olha, eu estou com um projeto aqui e tal, mas a gente precisava fazer uma tomada aérea, você consegue fazer uma inserção na foto e tal? E aí começou, e aí chegou num ponto que a gente já estava, eu comecei a ter demanda para vídeo também. Eu fiz um trabalho legal para Log CP, Log Commercial Properties, que é do grupo MRV, que eles são responsáveis por galpões logísticos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e compartilhar para você. Que a demanda era o seguinte, era eles tinham uma demanda que era o seguinte, é, o condomínio logístico que eles estavam abrindo, eles ainda não tinham os locais todos definidos, construídos, né? Os galpões ainda estavam com projetos e eles precisavam vender aquele vídeo. Ele estava terminando a fase de urbanismo e tal, e não tinham os galpões. Então eu sugeri ao cliente que a gente colocasse os galpões sendo animados, como se eles fossem sendo construídos em cima da imagem de drone, certo? Certo. Eu vou compartilhar aqui. Espera aí, só um minutinho. Cadê? Vamos lá. É o PIB. Aqui, ó. Opa, peraí. Vou cancelar porque tem áudio. Eu esqueci de. Vamos lá.
Tá vendo a tela azul aí? Não, ainda não, ela tá branca. Aí, abriu sim. Chegou? Chegou. E aí você vai ver que as tomadas de drone têm algumas cenas que os galpões eles vão sendo construídos à medida que aí foi traqueado, deu um certo trabalho, mas é uma questão muito simples de ser feito, não tem mistério, sabe? Assim, é você saber realmente o que precisa ser feito e, e é trabalho, né? É na unha. Não, as minhas questões são mais para otimizar e o resultado ser o melhor possível, né? Uhum. Porque tá na minha mão lá no set de filmagem, em que codec, a gente vai em qual janela, isso aqui é bom, isso é ruim, a velocidade, pô, isso vai me dar trabalho. É que você fez ali agora, ele inseriu ali, animou ali, eu queria colocar ali um cenário, isso vai ser um stock shot de um plano geral. Porra, Dani, então não vai com a velocidade tal, faz um plano travado, é mais fácil. Pô, grava isso aqui em RAW para mim. Pô, não vai alugar um drone que não tem RAW, vai ser um XAVC safado. Perfeito. Vamos filmar pelo menos num ProRes. Vai ser entender ali sempre os melhores caminhos para eu estar sempre. Para mim, quanto melhor for o resultado, é mais interessante. Não, com certeza vai ser bem produtivo, sabe, Daniel? Porque eu acho que é por aí mesmo. Você tem esses caminhos. Eu já dei muita cabeçada na vida, então assim, e eu gosto muito de compartilhar informação. Eu acho que a gente está sempre aprendendo quando a gente ensina, né? Claro. E é legal porque você, como diretor de fotografia, você já vai entrar nesse processo e eu acho que um diretor de fotografia, ele tem que saber iluminar qualquer demanda, seja na chuva, no sol, interno, externo, ele tem que saber sobre a luz de uma computação gráfica, pelo menos para conversar com o cara. Claro. Mesmo que ele não vá operar, mas ele tem que entender do processo, porque não adianta, não tem nada pior do que uma pessoa que não entende e te cobra um determinado nível de um trabalho que você Sim, precisa, né? claro. O mínimo Eu de vou dar o entrega ali para trocar, né? perfeito. E é isso. Eu acho que o foco, a proposta do nosso curso é exatamente isso: é tirar. Quanto mais dúvida você chegar, e eu vou abrir um canal para que a gente tenha esse contato mesmo. Bruno, me Hoje ajuda eu nisso tô aqui, aqui, porque. eu tô saindo aqui do Rio de Janeiro semana que vem, tô indo a São Paulo para visitar 2 estúdios de LED. Sim, Assim, eu filmei com LED algumas séries para TV Globo. Só que era um LED que estava atrás de uma janela, era um terceiro layer que tinha uma imagem lá da praia, uma imagem do calçadão. Hoje o LED já está recortando o assunto, já está dentro de um carro. Hoje o estúdio de LED, você bota um carro dentro de um estúdio, assim, entender assim, o que isso eu vou visitar esses estúdios. Eu acho que é uma coisa que vai estar cada vez maior aí por tempo, assim, demanda. Tô indo lá pedir não tenha duas apresentações. dúvida. Essa questão da produção virtual, ela vai entrar com força total. E hoje em dia, você tem o uso do Unreal, que é o 3D quase em tempo real também. Então, tudo, Sim, né? Então, assim, a gente não vai abordar o Unreal nesse curso, mas a não, proposta é, tendo um interesse, futuramente eu vou conversar com o pessoal da escola e a gente poder adentrar isso também, né? tô indo atrás dessas informações Isso é, porque isso não tem volta, Daniel. É o não tem, processo claro, né? natural das coisas. Eu vou dar o play aqui para você ver essa questão da animação aqui Boa, rapidinho. à vontade. Parque Industrial de Betim. Um projeto avançado para empresas e centros logísticos de todo o Brasil. São mais de 6 milhões de metros quadrados em uma região estratégica, com terrenos 100% licenciados e projetos aprovados.
um modelo de negócio inovador, mais humano e eficiente. O Parque Industrial de Betim E está aí a gente faz localizado na até região essa computação metropolitana de dos Belo mapas Horizonte, também, em fizemos uma tudo. área em pleno desenvolvimento, com acesso a 2 das principais rodovias de Minas Gerais, BR-381 e BR-262, com saídas para São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro. O PIB está a 6 minutos do centro de Betim, com acesso facilitado por uma avenida próxima a um dos maiores residenciais da região, trazendo comodidade para os trabalhadores. No PIB, oferecemos 2 oportunidades para você implantar sua empresa, seja adquirindo um terreno ou com a locação de galpões. Disponibilizamos projetos já pré-aprovados, com toda a documentação para construir um galpão sob medida, com prazo reduzido e toda a expertise construtiva da LOG. São 194 lotes industriais à disposição para o seu negócio, com uma infraestrutura completa e próximo da natureza, cercado por áreas de preservação ambiental. O PIB possui mais de 2 milhões de metros quadrados de área verde preservada, que representa uma quantia além do mínimo requerida por lei no estado. O bairro industrial também conta com ciclovias, garantindo uma opção segura, saudável e econômica para os trabalhadores. O PIB é um bairro industrial completo. Parque Industrial de Betim. Inovação, tecnologia e solidez. Bom, é isso. Na realidade, durante o curso, eu vou mostrar outros trabalhos, tem outros mais, né? Teve trabalho que eu fiz para mineração, por exemplo, que a gente fez esse mesmo tipo de trabalho, em cima de imagem de drone, mas a gente construiu, modelamos e animamos toda uma planta de beneficiamento de um processo de mineração e tal. E aí Bacana. depois eu compartilho com vocês aí ao longo Hoje, do curso. hoje eu tô com. Até tem uma reunião, acho que amanhã. Eu tô com um stock shot de uma cidade. Cidade cenográfica, eu preciso de uma composição, de umas casinhas para colocar isso, né? E preciso transformar esse take em noite, inserir. Seria uma cidade em 1806 e preciso inserir tochas de fogo e arandelas à base de fogo que tem na cidade, como se eu pegasse Paraty à noite, só que eu tenho que colocar fogo, fazer uma limpeza, um clean-up ali e inserir tochas. E o que eu estou discutindo lá com a galera do VFX é que tá falso a luz que as tochas reverbera. Se você botar uma tocha ali no meio da rua e der um take de drone, ela reverbera uma luz no chão, uma luz no fachadeiro. Só que esse take é um take que a gente gravou dia, porque à noite esse drone que não enxerga. E assim, é sobre essas coisas que às vezes assim, é possível, não é? Porque eu posso chegar na produção e falar assim, não tenho esse take noite. Mas assim, eu levei o menino do VFX lá no dia que eu subi o drone, que a gente filmou o take para determinada cena, uma série de época, e assim, as 2 composições que ele me devolveu não ficaram boas. Né? A gente tem esse efeito que se chama radiosidade, que é quando a luz ela rebate e ela vai afetando. Por exemplo, se você olhar de baixo, você está numa cena interna, com uma luz dentro de um quarto, por exemplo, e você olhar debaixo da sua mesa, você vai ver que ela não está totalmente preta, porque a luz ela bate no chão e rebate no fundo da mesa. Ela vai estar escuro, mas vai ter esse decaimento, né? Sim. Então, na realidade, o que acontece? Todo esse processo
Isso tudo envolve planejamento. Igual você Sim. falou. Você sabe fazer uma noite americana para filmar, né? Aham. A questão do drone, eu não vi a cena e não vou comentar aqui sem antes ver. Mas a Uhum. gente pode discutir isso também durante o curso. São questões que você tem que criar, por exemplo, olha, eu fiz uma imagem de drone, vou tentar ser mais claro aqui. Eu fiz uma imagem de drone e eu preciso deixar isso noturno. Basicamente, além de todo o tratamento que você precisa fazer com a luz, para como se fosse deixar à noite, né? Mesmo, se você precisa, você está inserindo tochas nessa cena, tochas artificiais, né? Luz artificial, você precisa criar parede ou piso ou qualquer onde isso vai ser rebatido. Você precisa criar isso no 3D, colocar lá, e aí a gente tem um material que chama Made Shadow, que ele só reflete ou ele só recebe sombra. No mais, ele é Entendi. invisível. Você entendeu? Aham. Ou Então, mas captar aqui. isso também, né? Oi? Ou captar. É possível, não, né? Não, porque na realidade você não faz, você não vai você pode captar, mas dependendo, por exemplo, vamos supor que pensa numa cena o seguinte, ó, você filmou a rua normal, mas você precisa ter uma poça d'água e não tem, tá? Você Aham. filmou, não precisa ser drone, mas você precisa de uma Aham. poça d'água e você vai pôr um carro em computação gráfica, esse carro vai passar, teoricamente essa poça d'água tem que refletir o carro, mas não tem água e nem tem carro. Eu tenho que fazer um plano que eu vou aplicar lá na filmagem, eu vou traquear e vou pôr esse plano lá. Aham. Um plano vai ser quadrado ou da forma da poça d'água, porém, o material que ele vai receber, em vez de eu colocar ele lá branco, água, seja o que for, ele é um material complexo. Ele vai ter, primeiro, um material que ele vai receber. Ele não vai receber cor, ele não vai ter cor. As propriedades desse material, ela só vai receber a luz da computação gráfica, porque eu preciso simular a luz do dia que a gente pegou na câmera, Aham. né? E ela precisa receber a sombra também do carro. Então, são propriedades. Primeiro, eu vou ter um material difuso, que é o material que vai ser a água, e eu vou ter um material, esse material ele vai ter também propriedades de reflexão, refração, já que ele tem água, e se essa água é transparente, e ele vai receber também propriedades da luz da computação gráfica, não a luz do seu shot. Aham. A gente simula, a gente cria dentro do 3D uma luz para que esse efeito da poça d'água e do carro também se integre à imagem, entendeu? Então Claro. a gente refaz a iluminação, teoricamente. Aham. E dentro do ambiente 3D, do software, a gente tem todos os tipos de luzes e materiais. A gente cria, às Bacana. vezes, a gente soma, por exemplo, tem determinado tipo de efeito que você consegue, você vai até determinado ponto, mas aí você dá a cereja do bolo você vai conseguir na composição, você entendeu? Entendi. Como se fosse um layer mesmo, Sim, sim, né? perfeito. Eu Você já vai passei por isso. adicionar, e aí você vai trabalhando isso, mas é uma ciência. Eu digo que Aham. né, eu acho que é Eu, legal. eu rodei recentemente essa série da Netflix. Tinha um vagalume que participava da história. Tinha que ter um vagalume voando. E o menino da computação acompanhou a gente. Ele colocava lá da câmera dele 3D para captar as sombras, a luz, tudo que tinha no ambiente para ele construir isso dentro da cena. A luz que ela recebia, rebatida, direta, indireta, sombra, tudo. Eu esqueci o nome daquele equipamento que ele usou, até perguntei para ele. Enfim, mas é exatamente o que você está falando. Mas é isso. Bruno, bacana, cara. Eu acho que vai ser interessante, né?
E a gente teve essas trocas são ótimas para a gente ir Com tirando certeza. dúvidas e levando, enfim, Bom, trocando experiência. eu acredito que vai somar muito no seu trabalho, sabe? Sim. Independente se você for colocar a mão na massa mesmo para trabalhar com 3D. Não, é mais para o entendimento meu mesmo do que o que eu posso entregar para ajudar. Sim. E essa parte da sua captação faz toda a diferença também para o pessoal dos efeitos, você entendeu? Quando você Aham. consegue ter esse entendimento com eles e essa sinergia, com certeza faz a diferença no produto final, Aham. você entendeu? Porque você vai brigar no bom sentido, né, por ter os recursos necessários para extrair o melhor resultado, Sim, é isso. tá certo? Tá certíssimo. Bom, tem mais alguma coisa que eu posso lhe ser útil? Não, imagina. É isso. Cezinha apareceu aí agora, grande César. Bom, beleza, então. Acho que é dia 11 mesmo, né? Acho que é às 19. Te espero lá então, Daniel. Vai ser um Beleza. prazer. Vamos falando. Um abraço, Bruno. Um abraço, muito obrigado aí.